Vídeo completamente sem roteiro nenhum. Vamos lá. Eu tinha pedido pra vocês me mandarem perguntas pra me responder em um vídeo, e basicamente esse daqui vai ser um novo tema de vídeo. Por enquanto eu vou colocar o nome de Ask Mugiwara, mas se vocês acharem uma ideia melhor eu posso acabar trocando no futuro. Mas e daí, como é que vocês estão? Eu tô ótimo. Inclusive, aqui no canal agora tem uma banner e um logo novo. Eles não estão tão diferentes, mas eu mudei um pouquinho pra ficar mais bonito. Eu acho que ficou melhor. Espero que vocês também. A gente teve 80 perguntas no YouTube e mais ou menos umas 15, 20 ali no Discord. Então, 100 perguntas mais ou menos. Eu não vou responder tudo, mas eu posso deixar alguma guardada para um vídeo futuro, se eu achar interessante. Se eu fosse responder tudo aqui nesse vídeo, eu ia ficar maluco. Mas, vamos lá. E como eu disse, não tem roteiro nenhum, então eu vou ler as perguntas agora e vou respondendo conforme eu vou lendo. Como eu fiz sem roteiro, tem um ou outro comentário que eu poderia ter respondido melhor, então eu vou ficar alternando entre o que eu gravei no outro dia e isso daqui que eu tô fazendo enquanto eu edito, ok? Só pra poder ficar um pouquinho mais interessante de assistir. Se tiver alguma coisa que eu tenha que pesquisar, eu vou pesquisar aqui rapidinho e responder, mas nada demais. Eu tô botando aqui pra aparecer em ordem de relevância, ou seja, os comentários que tem mais likes, mais interações vão aparecer primeiro, ou seja, vão ser os que eu vou responder primeiro. Começando então. Jubes Clayton Soares, grande nome. Em Enies Lobby, o Sogeking ganha uma recompensa. Já em Dressrosa, o Usopp ganha uma recompensa. É a mesma recompensa ou não? Sim, é a mesma recompensa, porque teoricamente o governo não seria tão idiota a ponto de confundir o Sogeking, que tava andando junto com o bando de chapéus de palha, do Usopp, que também tava andando. Os dois narigudos, um sumiu, o outro apareceu, então eu acho que é um pouquinho idiota do governo não conseguir imaginar que eles são a mesma pessoa. Claro, tirando da parte do meme, é claro. Eu mesmo, caramba! Um humano poderia usar Eletro, já que humanos podem usar até Karate Tritão, com as suas limitações, é claro. Olha, eu acho que sim, até porque não tem nada no anime dizendo que, os Minks, eles têm uma parte do corpo em específico que faz eles conseguirem utilizar eletricidade, nem nada do tipo. Se tivesse, aí tudo bem, os humanos não poderiam. Mas como não é o caso, eu acho que só falta aparecer um humano realmente na obra que consiga utilizar. João Games. Ele fez algumas perguntas aqui. Qual luta de One Piece você acha que foi vencida pelo protagonismo? É um pouquinho difícil de falar sobre isso porque meio que o Luffy é o protagonista, então a maioria das lutas dele vai ter protagonismo envolvido, mas eu acho que se fosse falar de uma que tem protagonismo bastante, essa seria com certeza do Crocodile. O Luffy era só um garoto que tinha acabado de entrar na Grand Line, mas mesmo assim ele conseguiu derrotar um Shichibukai que já era bem mais velho do que ele, que já tava com bem mais força, teoricamente. Mas tudo bem, vai. Tem o negócio da Akuma no Mi, da água, mas eu acho que foi um pouquinho protagonismo, sim. E se alguém já tiver comido uma Akuma no Mi e comer a do Brook, ele revive? Olha, teoricamente faria sentido, mas a gente teria que saber se, quando ele morresse, a fruta original dele iria continuar com a alma dele, entre aspas, ou iria continuar somente com o corpo. Porque provavelmente se ele comesse uma Akuma no Mi e depois comesse a do Brook, a original dele iria sair do corpo dele quando ele morresse. É o que eu acho. Qual o nome completo do Franky? Bem, sem ser aquele nome original dele, é só Franky. E o original era Cuttiflam. Cuttiflam, não sei como é que fala. Akira-kun, no final do anime, quantos membros você acha que vai ter a tripulação do Luffy? A não ser que a gente tenha algum outro arco em One Piece, tipo Dressrosa, Alabasta, Wano, esse tipo de coisa que o Luffy vai lá, salva um país e depois vai embora? Eu chutaria que a gente ficaria somente com 11, hein? Com o 11º sendo ou a Carrot ou o Yamato, não tenho certeza ainda. Mas se a gente tiver um arco que tenha como ter a possibilidade de mais alguém entrar no bando, daí eu vejo o bando com umas 12 ou 13 pessoas ainda. Neon, qual foi o bando que envenenou o bando do Brook? Não sei se já foi revelado, mas acho que pode ter sido o bando do Hawks. Olha, até onde eu me lembro, não foi revelado quem que matou o bando do Brook, não. Mas eu acho que era bem difícil de ser o Hawks, porque naquela época ele era recém um aprendiz ainda. Considerando pelo menos que ele tinha uma idade parecida com a do Roger, talvez um pouquinho mais velho. Até porque, por exemplo, o Kaido tem 60 anos e a Big Mom tem 70. O Brook morreu há 50 anos atrás. O Kaido, quando o Brook morreu, era recém uma criança. Então eu acho que não, porque o Hawks deveria estar recém entrando na pirataria e eu acho que ia ser muito aleatório se isso acontecesse. Mas pode ter acontecido, vai. Querido Teorias, em uma luta quem você acha que ganha? Satoru Gojo ou Itachi? Eu não vi Jujutsu, então eu chutaria do Itachi. Akira-kun de novo. Se o Luffy tivesse vencido o torneio lá em Dressrosa e pego a Mera Mera no Mi pra ele, o que você acha que ele daria no bando? Na época que eu tava vendo Dressrosa pela primeira vez, eu achava muito que ele iria dar pro Sanji, porque o Sanji já tinha perna de fogo, então fruta de fogo combina, mas não aconteceu. Mas eu chutaria pra esse lado ainda, hein, pro Sanji talvez.
Talvez ele se recusasse a pegar uma Akuma no Mi, mas eu acho que combinaria com ele. Cozinheiro, perna de fogo, perna negra... fanboy do Evandro. Quem que não é, né? A fruta da Bonnie poderia transformar o Brook em humano novamente, rejuvenescendo ele? Pior que poderia, eu acho. Mas é claro, a gente teria que pensar uma coisa. O Brook tá com a alma dele fora do corpo, e ele possui os ossos e consegue controlar eles. Então, se o corpo dele voltasse à vida, a alma dele voltaria pro corpo, ou senão o corpo dele criaria vida própria, ou senão o corpo dele ficaria inanimado. A gente tem umas 3 opções do que poderia acontecer aí. Mas eu acho que como One Piece é um anime bem cômico, iria acontecer isso sim, ele ia rejuvenescer e ia conseguir o corpo dele de volta. Mikael Santos. Monte uma tripulação pirata para ficar forte com o tempo. Não vale chapéus de palha e nem yonkous. Essa pergunta daqui tem uma bem parecida lá na frente, então eu vou deixar para responder depois. Qual o melhor usuário de Haki de cada tipo na sua opinião? Atualmente vivo eu chutaria que Haki do Rei seria o Shanks, Haki do Armamento seria o Garp ainda, e Haki da Observação eu acho que o Katakuri ficaria em primeiro, mas eu duvido muito também. Eu acho, mas não acho. Porque tem muitos personagens fortes com o Haki da Observação, mas o único que prevê o futuro até agora foi o Katakuri. E o Luffy vai superar ele, então não sei. Mas acho que eu chuto por enquanto o Katakuri ainda. Então, Katakuri Observação, Garp Armamento e Shanks Haki do Rei. Qual foi o sentimento de ver o canal crescer tão rápido? Foi bem bacana, o canal agora estabilizou um pouquinho mais, as views estão um pouco mais normais, assim, pro meu tamanho, mas tá bem legal ainda. Agora é só continuar postando vídeos que vai dando certo com o tempo. Banido, qual você acha que era a Akuma no Mi do Shebek? E daí aqui embaixo ele escreveu um textinho falando que ele achava que era a fruta do Kaido, que a Big Mom tinha dado pra ele, mas eu acho que se o Shebek era tão forte assim, provavelmente tinha a Akuma no Mi da escuridão também, hein? Que nem o Barba Negra. Aquela teoria do Barba Negra ser o filho do Shebek poderia ser possível. Até então a gente não viu o Barba Negra com tanta força física, mas o Shebek tinha força física. Então imagina a escuridão unida à força física, ele seria um monstro bem imparável. Ou quem sabe o Shebek não foi o primeiro cara a descobrir a maneira de como usar 2 Akuma no Mi ao mesmo tempo? Combinaria bastante com o personagem, eu imagino, hein? Daí faria sentido ele conseguir dominar tanto a Big Mom, quanto o Kaido, quanto o Barba Branca, já que ele podia cancelar qualquer usuário de Akuma no Mi. Irônico. Kaido foi perfurado pelos bainhas facilmente e o Sanji tancou uma espada do Queen no cangote. Logo, Sanji é melhor do que Kaido em resistência? Eu acho que o maior problema é que esse cara apresentou argumentos lógicos, eu tenho que concordar com ele. O Sanji é nível Yonkou já, ô louco. José Lucas, você acha que agora que o Sanji tá ativando o genes da Germa, ele pode perder um pouco da personalidade dele? Tipo, ele nunca bate em mulheres nem mesmo se quiserem matar ele. Você acha que pelo menos isso pode ser mudado? Não, o Sanji ele é bem forte ainda, então eu duvido muito que isso aconteça. Lank BR, se Luffy fosse um marinheiro, ele iria querer ser o maior marinheiro de todos os tempos? Eu acho que sim, porque o Luffy já meio que nasceu pronto pra ser o maior de todos em algum âmbito, então, na marinha ou nos piratas não importa muito, o Luffy ia ser grande de qualquer jeito, ia ser muito forte também. Yoshikage diz o que aconteceria se o Ace nunca tivesse morrido, o que teria mudado? Olha, eu achei bacana essa pergunta, então eu vou fazer um vídeo dela no futuro, esperem um pouquinho aí. Júlio, Zoro vai ser mais forte do que Sanji no fim, ou não? Perguntando assim, eu imagino que ele esteja afirmando que o Sanji seja mais forte do que o Zoro agora, e eu acho que não pelo motivo do Sanji não poder ser mais forte, mas sim porque o Zoro sempre foi um pouquinho mais forte, ele sempre lutou com um segundo mais forte, um pouquinho na frente do Sanji sempre. Então eu acho que seria um pouquinho difícil de acontecer no final. Chinkyu, recomendação de vídeo, referências de Wano para o Japão. Anotado. Kataroshim, por que Shanks é o vilão de One Piece? Bem, a teoria do Shanks vilão é algo que eu não me familiarizo muito, porém, tem alguns pontos que as pessoas tentam imaginar do porquê que ele não é um mocinho, não é uma pessoa boa, e o porquê que ele tá lá no final sendo o vilão final de One Piece, o vilão supremo. Muitas pessoas se perguntam do porquê que o Shanks tem tanto respeito e influência sobre o mundo, mesmo sendo um pirata. Alguns acham que ele é um aliado do governo mundial, outras pessoas acham que a afeição que ele tem pelo Luffy é só um plano de longa data para ele poder influenciar o Luffy. Tem gente que fala que ele faria isso porque, teoricamente, o One Piece precisa ser achado por uma pessoa com um D no nome, e como o Shanks não é um D, ele precisa do Luffy para ajudar ele. E de modo geral, eu vou trazer uma teoria dessas no futuro, de por que o Shanks poderia ser o vilão, mas eu não creio muito nela de qualquer jeito, eu acho que não, o Shanks não vai ser o vilão, apesar de que a gente tem algumas coisas que indicam que ele possa ser.
Mas realmente, o fato dele estar falando com os Gorosei livremente é algo que eu não entendo também. E se o Luffy perdesse um de seus membros como braços ou pernas? Eu acho que isso entraria um pouquinho naquele negócio que a gente falou de pirata puro, a visão do Oda de um pirata supremo que tem um tapa-olho, por exemplo. E seria possível o Luffy perder um membro, perder um olho, pegar um tapa-olho, uma perna de pau, um gancho na mão, esse tipo de coisa e virar um pirata completo. Seria bacana. Júlio de novo. Jack é subestimado? Não, ele é meio fraco mesmo, eu acho. Working. Qual o golpe final que o Luffy pode dar no Kaido? Olha, aqui eu acho muito bem que poderia ser alguma coisa de uma evolução do Elephant Gun, só que dessa vez imbuído com Haoshoku. Talvez um King Elephant Gun ou algo do tipo. E isso se ele não metesse de novo um King Kong Gun, ou se não alguma coisa do tipo Dragon Hunter, sei lá. Eu acho que daí já seria viajar um pouquinho demais, mas pode ser uma oportunidade. Como o Oda costuma variar bastante, o nome dos ataques é um pouquinho difícil de prever, então é só chute mesmo que tem como colocar por enquanto. Você acredita que pode ter um Haki do Conquistador avançado? Teoricamente o Haki de agora já tá sendo o Haki do Rei avançado, mas talvez tenha alguma coisa a mais ainda, não tenho certeza. Aline, eu tenho perguntas / brincadeiras. Primeira, se você fosse o Oda e ao invés de escolher os 10 Mugiwaras originais, você escolhesse outros personagens criados pelo Oda, para serem do bando principal de história de One Piece, quem você escolheria e por quê? Olha, é um pouquinho complicado de colocar 10 pessoas no lugar deles, mas eu vou tentar. Meu capitão seria o Law, e como ele é médico também, já corta isso. Meu espadachim seria o Mihawk. Meu navegador iria ser o Beppa, aquele urso branco que é amigo do Law. O meu atirador seria o Izou, aquele lá que é o antigo atirador do Barba Branca. Cozinheiro não faço ideia de quem eu poderia botar, então vou deixar em branco. Doutor, como eu falei, já foi cortado a parte do Law. Arqueologista, como eu sou o cara que vai criar o bando e meio que tenho a liberdade criativa pra isso, eu faria de algum jeito a nome da Robin estar viva, a Nico Ovia. Para carpinteiro, eu faria o Kako se deserdar da CP9 e entrar para o meu bando. Músico, poderia ser a Black Maria. E pra timoneiro, eu não faço ideia de quem que eu poderia colocar no lugar do Jinbe. Não tem muitos timoneiros no nosso mundo de One Piece por enquanto. 2. Se você reencarnasse em um dos personagens de One Piece e pudesse escolher, quem você seria? Ok. Eu viajei um pouco quando eu tava gravando o vídeo e eu falei que eu queria ser o do Flamengo, mas eu esqueci de todas as atrocidades que ele cometeu. Então eu cheguei na conclusão final. Eu escolheria o Rayleigh. O cara literalmente teve uma aventura incrível com o Roger e hoje em dia tá vendo o Luffy caminhar para se tornar o rei dos piratas. Então eu acho que ele tem uma visão bem gratificante, um ponto de vista muito bom do mundo, e eu acho que seria bacana ser ele. 3. Na tua opinião, seria legal se houvesse um arco em que o Luffy não derrotasse o vilão final, chefe dos vilões, e sim os outros chapéus de palha se juntando para acabar com o vilão final? Eu acho que não agora, porque agora isso já passou, que nem aquele negócio do Wars lá em Throwback, que todo mundo se juntou para derrotar ele. Se acontecesse isso de novo, eu acho que não daria muito certo, porque ia quebrar um pouquinho o espírito do time skip, que o Luffy treinou para poder ficar mais forte, então derrotar o vilão final sempre proteger o bando dele. Então eu acho que isso ia quebrar um pouquinho e não ia ter tanta graça, sabe? 4. Você gostaria de ser de qual clã? D, Vinsmoke, Tenryubito, Shandian, Tritão, Big Mom ou Oni? Eu acho que eu gostaria de ser um D. Apesar que eu não sei muito bem o que significa ainda, nem ninguém sabe na verdade, mas tudo bem. Qual organização você gostaria de ser? Marinha, CP, Revolucionários, Piratas, Bandidos da Montanha, Sacerdotes do Enel, e como você não quer fazer parte de jeito nenhum? Eu não faria parte de jeito nenhum da Marinha e eu seria revolucionário. Número 6. Qual dos deuses de One Piece você mais gosta e que odeia? Nika, Godzop, Bug, Condoriano, Nami, Robin, Sogeking, Helmeppo, o deus da espada. Estes são até agora os deuses que eu cataloguei, excluindo o Sengoku Buda. Te falo que colocar o Helmeppo aqui é sacanagem. Mas pelo menos tem alguém que eu possa dizer que eu odeio, então eu odeio o Helmeppo. E deus que eu mais gosto é claro que o Bug. Pra não ser igual o Sanji e ser um gado. Kawa, Zin. Você tá bem? Tô. Topada. Você tá bem? Tô. Agora, depois de um bom tempo de gravação, vamos lá pro Discord. Kengitsu, você viu a teoria que as Akumas no Mi são feitas pelo fator linhagem, igual o Sanji e seus irmãos? Não, eu não vi, mas eu acho que seria interessante, mas ao mesmo tempo problemático, porque como é que eles iam explicar? Opa, é fator linhagem, mas ela sai da fruta, sai do teu corpo e vai pra uma outra fruta, quando tu morre. É meio difícil de acreditar, mas tudo bem. Eu acho que deve ter um caminho ali pra poder encaixar isso no meio. Shinki, eu acho que o Gear 5 vai aparecer em um ano ou mais pra frente. Eu acho que se tiver vai ser mais pra frente, eu acredito mais que agora possa ter um Tiger Man ou coisa do tipo. G2L, o mundo de One Piece tem uma energia específica, tipo chakra ou ki?
Sim, tem o haki. Otome, desde sempre, como eu já te disse, meses atrás, o fanservice nunca me agradou em One Piece. Deu uma diminuída hoje em dia? Tá mais leve ou algo assim? E no mangá, é o mesmo nível do anime? No mangá definitivamente não é o mesmo nível do anime, mas tem um pouquinho ainda, um pouquinho demais, um pouquinho exagerado, mas acontece, vai. É japonês, não tem muito o que fazer, não tem muito o que discutir, eles são assim. Eu acho que independente do momento, em alguma coisa vai ter fanservice e não adianta eu reclamar. Eles não vão mudar, não vão fazer coisa diferente, vai continuar do mesmo jeito e é isso daí. E eu acho que com isso eu vou encerrando por aqui as perguntas, não tem mais tanta coisa pra ir colocando aqui. Até tem, mas uma outra coisa eu tenho que deixar de lado, porque senão o vídeo vai ficar gigante, eu já falei bastante coisa. Mas, pessoal, esse vídeo aqui é um pouco diferente, eu tô aprendendo a fazer ele ainda, eu fiz 2 vezes só no canal. Mentira, 1 vez só. E eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, que daí eu posso fazer com mais frequência, eu posso ir melhorando um pouquinho com o tempo, parece que, né, eu tô respondendo na hora. Mas é isso daí. Eu acho que de 15 em 15 dias, 20 em 20 dias, por aí é um bom tempo pra eu poder ir colocando vídeos desse tipo. Então, aqui na descrição, se vocês quiserem, podem colocar também perguntas que eu posso responder no próximo vídeo. E também, quando eu for fazer o vídeo, uma semaninha antes, eu coloco na aula de comunidade do canal, ali um postzinho falando pra vocês mandarem perguntas. E também no Discord do canal, eu vou mandar lá dizendo, opa, manda pergunta. Eu vou pegar todas essas daí e eu vou responder tudo junto. Eu espero que vocês tenham gostado, eu não tenho nenhuma coerência pra poder falar desse tipo de coisa, fazer perguntas e responder, mas eu tentei. Eu espero que vocês gostem. Eu tô ficando por aqui e falou!